E a nossa maratona Mellow World Tour chega ao fim, com a gente se despedindo do ritmo caliente do reggaeton de La Reina del Flow. E eu só pergunto uma coisa pra minha amiga Vanessa. E aí, princesa, vai sentir falta? Princesa! Eu admito que vou sentir, eu não sei você, mas eu me apeguei Até pro Charlie! Por incrível que pareça, eu odeio Charlie, mas tem algo em assistir ele em cena que é muito bom. Eu acho aquele ator muito incrível. Vamos falar mais sobre no vídeo de hoje. Sim. Mas olha, finalizando mais uma maratona, dessa vez internacional, gente. Foi tudo. Obrigada a todo mundo que acompanhou, viu? Mas vão pro vídeo porque, nossa, essa parte final aconteceu muita coisa pra variar, né? Porque é muito frenético. Minha amiga. Frenético, simbora! Olha, pode ir! Flash gostosa. Não, e quem vê pensa que a gente programou bonitinha a nossa maratona, pensando assim nos ganchos de tensão, que cada parte ia terminar pra começar depois com, tipo, no prumo, sabe? Super empolgado, mas não, gente, por algum acaso do destino, a gente termina aquela bomba que foi, pra mim, o começo da reta final da novela, a morte de Dona Gema, em um imbróglio, uma confusão, que assim, o próprio Charlie não imaginava que ia matar a Gema, né? Ele fez ia dar só um sustinho nela, mandou o capanga lá dar um jeito, aconteceu aquela confusão que a Iene tava lá, rolou a briga, a Gema acabou morrendo, e as consequências da morte dessa personagem tão querida fizeram com que a Iene passasse essa reta final praticamente correndo contra o tempo, sendo perseguida, e de uma forma que deixaram essa última leva de capítulos bem alucinante, bem energética mesmo, sabe? Eu acho que foi um começo muito interessante dessa nova leva. Sim, nossa, a gente não imaginava que ia terminar num capítulo tão divisor de águas, de verdade. E assim, entre o capítulo 55 e 56 acontece isso de acontecer o que aconteceu lá no início da novela, né? Porque a Iene estava lá sendo incriminada injustamente de novo pelo Charlie. E só que agora ela teve a opção de fugir, né? Inclusive, isso foi ruim pra ela por um ponto, porque todo mundo ficava, nossa, se ela não é culpada, por que ela fugiu da cena do crime, né? As pessoas ficavam perguntando isso, a Vanessa, aquela Vanessita. Amiga. Ela levou, porque a gente viu naquele momento como a Iene ficou atordoada, né? Ela saiu toda ensanguentada. Eu no mesmo como telespectador naquele momento, fiquei pensando, meu Deus, por que ela tá saindo da cena? Vai ficar mais estranho Pois ainda. fica muito estranho. Assim, o que tá acontecendo? Mas, Não. assim, eu engoli que ela estava muito atordoada. Ela não estava plenamente dentro da sua sanidade. Não, e ela ficou meio assim, meu Deus, tá acontecendo o que vai acontecer de novo, ele tá me incriminando. E aí ela ficou desesperada. E aí ela sai correndo no meio da rua toda ensanguentada. E eu fico pensando, imagina eu tô na rua e vejo uma mulher toda ensanguentada, assim, não tá tudo bem. E uma coisa legal de falar é que ela vai procurar a Zuma. E uma coisa que eu achei bem legal nessa parte final da novela é que essa personagem tem um destaque e ela vira aliada da Jamie, sabe? Ela Girl Power. Girl Power total. Viraram ali uma aliança inesperada que ela praticamente virou a porta-voz da Iene para o mundo, digamos assim. Sabe? Ajudou bastante. Ajudou, assim, só dela fazer as fofoquitas, as fofocas do Charlie, alimentar a mídia com notícias que ajudavam a mudar a visão do público em relação a esse cantor maldito. Eu acho que a Zuma, ela ganhou mostrou um potencial como personagem bem mais interessante agora, sabe? Até de uma personagem que eu não me importava, ela até que ficou mais interessante. Então, e foi até legal porque como a Gema tinha morrido, que era uma personagem feminina que eu gostava muito, eu falei, pelo menos agora a Jamie tem uma amizade feminina, né, que ajudou bastante ela. Inclusive elas gravaram, a Jamie gravou um vídeo machucada, contando a verdade dela, pra ser passada pra todo mundo. Foi bem cenão, o capítulo bem bom, assim, sabe, aquele capítulo que todo mundo, caramba, olha aí a revelação, o mundo vendo a Iene. Foi muito bom. Sim.
Mas ó, continuando os acontecimentos super bombásticos, né? Tem o enterro da Gemma, que eu lembro que foi um capítulo bem movimentado, porque aconteceu um monte de caos nesse enterro. Chegou o cara que tava se envolvendo com a Gemma, culpando o Charlie, dizendo que você ameaçou ela de morte no dia que eu tava lá e tal. E o que é engraçado é que, gente, eu fico imaginando se isso acontecesse mesmo, se existisse o Charlie e se esse cara fosse super polêmico, cheio de polêmicas assim, bem perigosas e criminosos. Nossa! Não, e eu acho engraçado ele tendo ainda tantos fãs e, tipo, tanta gente passando pano pra ele. Eu sei que isso é super possível, né? Não, mas amiga, é bem possível. Os fãs que aparecem nessa última parte eram nível máfia, sabe? Porque é uma povo que fazer coisa até demais. Eu rio disso. A menina com uma chave, uma faca pra matar. Foi uma... Que plot é essa, engraçado. Gente? Que SC é esse que leva até o último ponto. O Charlie lá chama... A gente tá pulando um pouco coisa, mas vou comentar aqui só essa ceninha. Comenta. Ela é meio solta. O Charlie chama, né? Ele tá já quase no fundo do poço. Aí ele tem... A última força dele é a fã louca, né? As caprichetes. A presidente do fã-clube. A presidente do fã-clube. Aí ele chama uma dessas caprichetes e faz ali um joguinho bem manipulador pra que ela pense uma ideia, né? Só que assim, uma ideia pesada, pra poder se vingar e calar a boca da Amy. Ai, que menina, quando a Flavinha falou isso, eu pensei, criar uma fake news doida na internet. Sim, eu também pensei isso. Fazer um vídeo assim, destrinchando, inventando uma mentira sobre ela. Uma coisa assim mais doable, né? Uma coisa que a gente consegue ver uma fã furtada fazer. Mas não, ela pega uma chave e vai lá fisicamente atacar a Amy, gente. O que é isso? Mas não dá nem pra desconfiar, porque a gente sabe que tem fã doida mesmo. Olha, não duvido de nada. Acho que... Não vou falar, né? A gente não pode falar do que o mundo é meio maluco, né? O mundo dá voltas. Mas, pra explicar então o que a gente tava contando, então a Jamie, ela se esconde, né? Ela se esconde, ela fica como a principal suspeita do crime, porque o Charlie fica batendo na tecla que foi ela que assassinou a Gemma. Gente, eu passei tanta raiva com o Charlie. Eu sei que isso é até repetitivo, que eu falo isso em toda parte, mas isso é doido. Essa parte de Lariana Del Flow, gente, sério, toda cena era um ranço diferente, assim. Amiga, podemos eleger, acho que o ranço principal que eu tive nessa parte foi a forma como ele lidava com a Ilma, né? Ou, como eu gosto de falar, a fatinha da Colômbia, porque eu não consigo olhar pra aquela menina, né? E não pensar, a Irma. Eu não consigo olhar pra essa menina, pra namorada do Pesco, e não ver a Juliana Paiva, gente, até o tempo todo. Até a forma como ela atua me lembra a fatinha. E o Mo que agencia ela, e toda vez que ele vai gravar os clipes ou fazer a divulgação da menina, é ele se esfregando, se aproveitando. E tipo, fica nisso por muitas cenas, muitas. Mas a gente como público ter que aguentar é tão pesado, sabe? Acho que ajudou mais ainda a gente lembrar o vilão que esse homem é. Nossa, ele é nojento em todos os sentidos, assim. Enfim, mas assim, contando a história lá, né, que a gente começou aqui falando, a Jamie fica escondida porque ele fica batendo na tecla que ela que assassinou a Gemma. E aí depois, aos poucos, ela escondida consegue se mexer por baixo dos panos ali, provar que o Lúcio estava envolvido nessa história. Depois conseguem descobrir que o Lúcio que atirou a arma, que veio dele. Aí o Lúcio morre. Uma coisa que eu morro é que ela tava escondida na casa do Pete, né? E o Pete foi X9 pra Vanessa, gente. Eu fiquei muito puta. Do nada ele conta pra Vanessa: tá na minha casa. Onde queria fazer acho a Jamie. A importância do Pete nessa história é só isso, ficar com babando a Vanessa. Chato. Sim. Aí acham a Jamie, e aí quando acham ela, prendem ela, porque ela fica como a principal suspeita. Sim. Mas aí depois conseguem provar que a bala não vinha da arma dela, né? Porque o Charlie, ele tão filho da puta, né? Que ele pegou uma arma no momento, atirou pra dizer que ela tinha tirado, né? Porque ele fez uma força pra ela atirar ali. E aí ela é solta e tem todo aquele momento. Mas tem uma cena que eu gosto muito, que eu não posso esquecer,
que o Charlie vai visitar a Jamie na prisão, cara. Aquela cena é um cenão deles dois, assim. Inclusive, tem muitas cenas boas deles dois nessa fase, assim. Porque a máscara dos dois já... Bate do bate. Naquele momento ela ainda não tinha revelado, inclusive vou chegar nesse momento da revelação. Mas naquele momento ela não tinha revelado, mas ela fala que eu vou destruir tua vida. Assim como eu ajudei a capturar o maninho, você não tem remorso. Como é que você é cínico de dizer que você não tá envolvido na morte da Gemma, eu vou te destruir. Aí ele fica tenso, ele fica... Ai, enfim, adoro cenas dos dois, assim, que mostram como os dois são bons atores e como eles se odeiam, né? Os personagens também, é muito bom. Só pra comentar, essa da prisão foi muito boa. E... falei do Lúcio, até pulei uma etapa, né, que eu falei que depois ele morre, né? Mas antes disso, tem uma cena muito chocante. Foi porque a Jamie ficou presa por um tempo, né? Até que ela não ficou presa por muito tempo, o que me deu um alívio, porque pra mim eu fiquei tipo, ai meu Deus, não acredito que ela vai ficar presa até o fim. Do começo. Ai, é a Luzia de Segundo Sol de novo. Ainda bem que foi meio rápido, assim, acho que demorou uns 4 capítulos. Foi. Mas aconteceu uma cena que eu peguei um choque, porque o Lúcio pediu pra... Sempre, né, esse povo tem contatos na prisão. Ele tinha contatinhos na prisão e pediu pra alguém matar ela lá na... Lembrando o início da novela mesmo. Pediu pra alguém matar ela que até a amiga que a própria amiga da Jamie morre por causa disso. Sim. É um plot parecido. É um plot parecido. E aí até, inclusive, uma amiga dela se machuca, não chega a morrer. E a Jamie leva uma facada. Sim. Mas, como a nossa protagonista rainha, né? Ela não pode morrer, que é a protagonista. Não. E aí... que acontece uma cena maravilhosa, né? Porque enquanto ela tá no hospital, né? Ela vai pro hospital, ela leva uma facada. E enquanto ela tá no hospital, as coisas vão se resolvendo. Ela é inocentada. E aí, quando ela tá no hospital, o Charlie vai visitar ela. Agora eu não lembro por que ele foi visitar ela. Acho que foi fazer um terror psicológico básico. E aí, quando ele vai visitar ela, que ela faz a revelação. ¿En serio no me reconoces, Charlie? Esa misma cara la hizo tu tío cuando le dije la verdad. Jamie? Que é o momento mais, pra mim, o momento mais esperado. Que é a revelação que... Você não lembra quem eu sou, meu querido? Você é muito lerdinho. Você não lembra quem eu sou? Olha pra mim. Aí ela conta a história dela. Aí ele fica atordoado. Gente, aquela cena é tudo... E ela tá meio machucada ainda, né? Aí ela fala meio tremendo, assim... Eu sou a Jamie Montoya. Tomada pela emoção. Não, essa cena, as revelações foram assim perfeitas. Sim. Essa revelação e ela pro filho também, que foi super emocionante. Eles conversando no quarto, ela contando tudo, que ela encontrou ele. Eu acho legal que ela falou, né? Que ela encontrou ele. Que aí mostrou até os flashbacks dela lá no começo, vendo ele cantar e se encantando pela voz dele. Ela querendo já montar, né, a agência dela como Tami. E aí foi tão bonito essa cena. Foi lindo, porque foi bem assim, aquela coisa do destino, né? Esse clichê que a gente gosta. E foi legal. Caliente. E foi legal que não teve aquele outro clichêzinho chato, porque eu pensei que eles podiam botar o Eric, eu não acredito que você era a Tami e era outra pessoa e mentiu para mim. Como você mentiu pra mim? Por que você mentiu pra mim? Ou então eu não acredito no que você tá falando. Não, ele... Eu acho que acreditou tudo, assim. Quem seguiu essa cartilha foi a podre daquela menina, daquela Vanessa. Ai. Não você é minha amiga, mas a outra Vanessa. A outra Vanessa. A Vanessa da ficção. Nossa. Que essa aí, meu filho, até quase o último capítulo, que acho que foi o penúltimo. Foi assim. Ela foi pentelha. Ela foi até o fim do lado do pai, assim. Por um lado, ela Sim. até argumenta, cara, é a única pessoa que eu tenho na minha vida, não tem minha mãe, então eu tenho que... Eu dou o benefício da dúvida pra ele. Mas é cega. Mas, cara, é muito cego, porque o Charlie, ele é todo errado há muito tempo, até antes da novela começar. Então, tipo, como é que você não liga os pontos? Que ele não é uma pessoa confiável, ele nunca foi uma pessoa confiável, sabe? Então, assim... E a Bonita já tinha visto a arma no armário do pai. Ela tinha visto várias coisas. Ela já viu um monte de coisa, sabe? A mulher também, o corpo no rio, que ela viu, que ela descobre. Tipo, tudo. Tudo aparecendo no caminho, tudo apontando que ali tinha o cheiro de bosta, né? Da situação. Aí ela, não, ele é a última coisa que eu tenho. A última coisa. Sendo que tem a abuelita dela, né? Tem o Pete ali, uma galera que vai ficar com ela, que ela sabe E outra pessoa também que passa
passava pano horrores pra ele era a Lígia, né? A mãe do Charlie. Ai, meu Deus. Até inclusive, deixa eu comentar, eu sei que eu ia pular uma etapa, mas gente, que foi a cena final Todo mundo feliz, da ela Lígia. tristou. Gente, cagaram pra Lígia. Tem duas cenas muito engraçadas da Lígia. Sim, eu também acho. Eu ia Uma é comentar essa, isso, amigo. no final. Todo mundo feliz, Tem uma cantando. E a Lígia. Essa é muito bom. E também essa outra cena, que é no show do Eric, que ela pega o celular pra tirar uma foto da tela. Eu tipo, gente, que surto é esse? Gente, que surto é esse? Ela tirando uma foto da tela do celular do Eric cantando. Eu não entendi também, amigo. Isso. É verdade. Mas enfim. Pois é. Ai, meu Deus. Lígia e Vanessa, Ai. as passadoras de pano pro Charlie. Mas assim, Momento Lígia. Lígia Sim. é a mãe dele. Então, tipo, amor de mãe. Aquelas. Mas não é possível. Amor de mama. Mas assim, mesmo assim, cara, o Charlie, ele era errado com todo mundo, assim. Nem com a filha ele tinha um mínimo de respeito. Apesar da gente saber que ele ama a filha e tal, dizendo ele, mas eu sei, era um amor meio estranho, porque ele agia errado com todo mundo, gente. Nossa. Sim. Voltando pra onde a gente tava falando, quem volta nessa parte Voltei. final, porque eu sabia, gente, eu sabia que o Jack Ai, ia uma bomba. voltar. Olha como o mundo dá voltas, né? Eu louco achando Também, gosto do amigo. Jack. Mas no final, eu pensei, gente, trouxe pra quê? Trouxe pra que trouxe ela de volta? conflitos, um mini conflito. Nem conflito teve, assim. Não, Foi tipo é só... ridículo, cara. Foi praticamente ali só pra fazer obstáculo, pra ser um chato. É a cata masculina. Podre. Até a plot dele com a minha amiga dele lá, chato. Rosalia, Chato, a chato. Rosalia. Do nada também, essa plot foi Rosalia. muito do nada. Inclusive, essa reta final, às vezes parecia que a novela não queria terminar, né? Então, de nada, nasce umas tramas assim que tu fica, gente... Amiga, os sucessos do reggaeton estavam bombando. E a trama que veio depois. Eu tenho certeza que o hit estava muito grande. Aumentaram a leva de capítulos, aí criaram outros plots assim. Então, sabe? eu pesquisei. Outra plot desnecessária. O pai da Ilma lá, que do nada. Ilma. Chata. Admito que essa parte era a parte que eu ficava mais distraída, mexendo no celular, via o que dava um soninho, assim. Achei meio totalmente desnecessária. Assim, pra quê? Era muito assim, não. Bem malhação. Era muito pai de assim, malhação. será que a gente termina essa novela? Vamos deixar algumas pontas, talvez, pra uma segunda temporada? Porque, Sim. assim, eu fui pesquisar sobre Larena Del Flow e essa primeira temporada toda foi gravada antes de ir ao ar. Parece que quando começou a ir ao ar, já tava bem no fim das gravações. Então, tudo finalizou era pra ser só essa temporadinha. Era pra ser só esse início, meio e fim. E aí eu não sei se no fim eles quiseram, será que um dia a gente pode ter uma segunda temporada? Aí do nada nasciam umas tramas, assim. Mas enfim, uma coisa que a gente não pode esquecer de comentar é que, gente, Kata conseguindo ser mais insuportável do que nunca. E eu fiquei meio chateada, assim, porque a personagem tem um momento que não precisava existir. Tem um momento... não precisava existir. Tem um momento na segunda fase que parece até... Na segunda parte que a gente assistiu, que parece até que ela tava seguindo em frente, assim, um pouco. E aí, do nada, ela volta pra isso do filho, volta pra ouvir conselho da mãe. E começa a ficar bem obsessiva. Começa a, mentir. É o personagem de uma nota. Não, mentir que ela tá com gravidez de risco. Sério, ela piora muito. Muito, muito, vai piorando, vai piorando. O acidente dela, eu jurava, olha, eu não sou de torcer pra essas coisas, mas quando o acidente, graças a Deus, acabou essa personagem, mas não. Eu pensei que o bonita filho ia volta. morrer ali. Eu pensei que o filho ia morrer ali. Eu fiquei até surpresa que não mataram o filho. Não, mas que horror, né? Que horror. Eu fico pensando assim, gente, pra separar os dois, eles vão ter que fazer isso, né? Matar a criança. Mas ainda bem que não mataram. Porque eu achei que ia ser meio... Né? Caraca, a única plot que existe pra essa personagem é ela aceitar que não tem relacionamento, que é isso mesmo, e segue sua vida. É a única coisa que ela podia fazer. Eu não entendi porque não... Ainda assim, é uma personagem que, sinceramente, a trama da novela já era pesada o suficiente sem precisar desse obstáculo lá do Joancho. Na verdade, a Kata só me fez não gostar do Joancho. Sim. Pra pensar, Total. a gente
deixou de gostar do João porque da forma como ele tratava, como ele era molenga com a Cata, sabe? Aí ficava, ai, nesse casamento, ou me molhe, ou me... Sim, pelo amor de Deus, segue sua ficaram vida. passivos. Vai. Tipo, podre. Eu acho engraçado que a Cata ameaça a Jamie, mas não, assim, falando, você se distancia do meu marido, mas não adianta nadinha, porque a Jamie parece que... Teve uns capítulos que ela, realmente, eu vou fazer isso. E depois ela caga, ela quer saber, eu vou ficar com o Josh mesmo. É o coração, amiga, é o coração. E tem que admitir que, eu juro que eu tentei, mas não acho que eles têm química, gente. Zero química, gente. Mas a história deles é interessante até um pouco, mas não tem química. Larena Del Flow não é sobre casais. Não é novela de não casais. É sobre casais. Definitivamente não é novela de casais. Não é novela de casais. Não é. Todos os casais não... o Pete com a Vanessa, a Amy... Irma e Eric também é fofinho, mas assim, é fofinho pra malhação superficial, não é pra shippar, assim, é só pra tipo, ok, um casalzinho. Atores bonitos. É foto, né? Atores bonitos juntos. É isso. Atores bonitos juntos. Não consigo. Não dá. Mas é isso. Assim, falando de casal mesmo, acho que não é um casal, o principal, né, Joancho e Amy, que eu veria videozinho no YouTube das parte 1, parte 2, parte 3. Não seria. Não é, não. Poderia ser, né, mas assim, como eles desenvolveram o Joancho, a própria falta de química que eu achava também, a própria Jamie, que às vezes eu achava que tudo bem que nessa fase final ela realmente abraçou que ela tá apaixonada por Joancho, mas às vezes eu ficava, sei lá, eu não senti muito essa paixão dela por ele. Acho que só apareceu mais nesse fim. Né? Foi meio assim, pareceu meio que do nada, porque eu não tava sentindo isso antes. Mas assim, que bom que eles estão felizes, aquelas estão felizes. Não sei como, o que vai acontecer. Não sei depois. Não sei. Mas tem cara de bomba. Tem cara que vem bomba por aí. Mas tem cara de bomba. Como a gente não vai arriscar assistir essa segunda temporada, que bom que eles estão felizes. Não vamos. Agora. Inclusive é uma boa coisa pra falar, gente. Vamos finalizar essa novelita realmente nessa primeira parte, nessa primeira temporada, porque a gente sabe que é o final oficial do que eles programaram, tá? Do que eles planejaram. E é isso. Acho isso importante avisar, porque a segunda temporada a gente não sabe. Vimos uns comentários aí que não sei. Peguei uns spoilers aí que eu não gostei nem um pouco. Então a gente prefere, assim, terminar com essa memória afetiva boa, sem bombas por aí. Mas antes da gente falar dos momentos finais de Larena Del Flow, não esqueçam de dar aquela curtidinha, compartilhar com seus amigos noveleiros e também dar uma olhadinha no link aqui embaixo pra conhecer mais do nosso clubinho de membros, que é uma forma bem mais legal e direta e dinâmica de você ter uma conexão assim mais próxima com a gente. Quem assina o nosso clubinho de membros pode ter direito a um chat no Telegram, a lives exclusivas e muito mais informações que você descobre indo aqui no link, né, amiga? Exatamente. Então, vão dar uma conferida aqui. Agora, voltando, falando sobre essa reta final, né, vamos comentar dos últimos capítulos. Tem umas coisas que eu quero comentar, por exemplo, o Charlie vai ficando cada vez mais maquiavélico, ele vai meio que se tornando maninho, de uma maneira até, talvez mais nojenta, não sei, ele vai meio que tornando uma versão do maninho, não sei, ele vai ficando bem mal, e no sentido de virar até um assassino, né, porque a gravação da Gemma ficou no celular e estava com uma mulher que era amiga do Lúcio, e ele descobre isso e ele tem um encontro com ela pra pegar esse celular e essa gravação, e aí ele fica puto com a mulher porque ela fica ameaçando ele, falando que ainda não vai dar a gravação e tal, e aí ele mata ela, né? Então assim, uma linha cruzada ali, porque ele sempre foi aquele cara que pedia pra matar, que pedia pra alguém fazer a maldade, pedia, sabe? E aí nesse momento ele realmente cruza a linha e mata alguém. Definitivamente. Realmente. Ele basicamente corta o middleman, né? Corta o nome do meio e realmente começa a fazer as coisas, as maldades, sabe? Ele não tem mais nada a perder, ninguém mais acredita nele, só a Vanessa chata. Então pra ele, qualquer coisa que mantenha ele ainda lúcido, ainda com alguma fama, ainda em cima, ele vai fazer. Inclusive matar.
E aí essa fase é legal também porque as coisas vão começando a dar muito errado. Cada capítulo dá uma merda pro Charlie. E é legal a gente ver o Charlie se dando mal, né? Então, a gente tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui pra isso, a gente assistiu isso tudo pra isso, pra ver ele se dando mal. Então, cada capítulo ele vai se dando mal, alguém vai descobrindo ele, vai chegando mais perto da verdade, de todo mundo saber a verdade. Eu gosto que o investigador que aparece na novela, ele é super do lado da Jamie, assim. Ele é mais pena pro lado da... Gente, eu não entendi. Eu não entendi esse investigador. Que ele no começo achava que ele estava um pouquinho com o Charlie. Mas de repente, quando ele conheceu a Amy, virou completamente, sabe? Acho que ele sacou que o Charlie era sacana, assim. O Charlie, você olha pra ele, você sabe que ele tá mentindo. Ele é muito cínico, cara. Como assim? Ele o nariz lá em cima, né? De tão em pé. Pois é, aí eu acho que ele já ficou meio do lado da Jamie, então ele já tava meio que querendo achar as provas pra incriminar o Charlie também. Então ele ajudou bastante nessa parte aí. Não botaram o investigador do mal, assim, que queria provar o contrário, não. Botaram o investigador, que foi bem legal. E aí, sim, o Charlie vai ficando cada vez mais Charlie, a 10ª potência. Sim. E aí chega o momento que descobrem essa gravação, né, que é a gravação da Gemma brigando com ele, falando do negócio da lavagem de dinheiro da Excelsior, que ele ameaçava ela no áudio. Aí vai saindo um monte de podres sobre ele. E aí quando sai esses podres sobre ele, tá tendo um show. Inclusive o penúltimo capítulo tem um show, claro, né? Larena Del Flow tem música toda hora. Meio capítulo de show. Meio capítulo de show. Foi basicamente despedida das músicas, né? Porque todo mundo cantou. O Eric cantou, a Chata da Vatinha cantou. Até o próprio Charlie deram um jeito dele subir pra cantar também. Eu ri dessa cena dele não saber improvisar. Amo o mico. Pagou o mico. O legal foi isso, né? A gente vê ele pagando o mico. Inclusive, eu queria que aquela coisa, né? Um pouquinho mais. Eu queria que mostrassem ele, tipo, triste por nunca ter conseguido. Sabe aquela coisa da cena, a câmera chegando na cara dele e mostrando ele nervoso? Eu acho que foi muito rápido. A gente queria ver esse sofrimento meu. Eu queria que o Charlie sofresse mais ali, naquele palco. Acho que foi muito rápido. E até porque eu gostei da ideia dele ali enfrentando o próprio filho e perdendo. O próprio filme bem mais novo, bem mais talentoso, puxou a mãe. Mas no eu começo gostei da carreira. Que ficou bem realista, porque o Charlie ficou meio que tentando, vamos galera, cantem comigo. E eu fiquei imaginando que seria assim, sabia? Alguém que não sabe improvisar, acho que deve ficar assim. E aí galera, vem aqui. Enfim. Aquela piada bem diva pop, né? A Nicki Minaj contra a Iggy Azalea. Verdade, vem referências pop. Enfim. E aí, pois nesse dia realmente a casa cai por Charlie, porque todo mundo já descobre as tramóias dele. E aí ele tem a belíssima ideia de sequestrar a Jamie, aí bota ela como refém. Essa homenagem a Duca Rashid, quem amou. Uma homenagem, quem amou. Uma referência incrível à televisão brasileira. Quem gostou? Quem gostou dessa plotzinha ali, ó, delícia. Gente, essa pilote é muito assim. Óbvio que... Porque como já é no último capítulo, então a gente já sabe que vai dar certo, né? Que ela vai sair, que vai dar tudo certo. E aí tem aquele momento fatídico que a polícia chega no local. E aí a Jamie fica com a arma dele por um momento, eu nem lembro, parece que eles têm uma briga assim, agressiva e tal, e ela fica com a arma e ela fica querendo matar ele. E aí o Joancho e o Eric do lado, não faça isso, você não é como ele, Jamie. E aí ela fala uma frase que eu, assim, bem legal, mas assim, tendo segunda temporada, a gente sabe que isso não se realizou, mas analisando como a primeira temporada, ela fala: não sinto mais nada por você. Não sinto mais ódio por você. Eu gostei do momento, mas eu acho que eu preferia que a Amy tivesse já aos poucos criando ranço, sabe, preguiça dessa vingança. Porque virou uma chave só, sabe? Foi tipo, não me importo mais. Mas eu tava sentindo que depois que nesse dia ela já tava, por exemplo, no show, ela já tava mais, sabe, já tava mais leve no dia do show. Atenuou. Sim, desde que ela começou a ficar com o Joancho, ela ficou bem mais...
bem mais Ao o mesmo amor. tempo, eu curti a cara do Charlie no momento que ela, tipo, não caguei pra você. Porque Sim. daí tem a cena dele abrindo o braço, né? Tipo, vem pra mim, neném. Atira. Aí ela, tipo, vira e dá um beijo no João. Aí, tipo, o cara de tacho. Sim. Essa cena só perde um peso quando a gente sabe, né, que pelo menos. Mas vamos aceitar a Fique. Mas a vamos Fique aceitar que que é não a tem a última. segunda temporada. Vamos aceitar que é o fim. A Fique é essa. Ai, pois é, né? Eu acho que a gente até deu uma boa resumida nas coisas que aconteceram mais bombásticas, né, amigo? Quer comentar mais alguma coisa? Uma coisa bem aleatória que eu quero comentar é o que foi que toda hora aparecia cantores de reggaeton pra dar conselho pro Eric. Sério, uns 3 dessa última leva apareceram. O privilégio famoso do Eric, né? Porque Filho de famoso. todo mundo ajudou o Eric a subir. Todos os famosos. Mas, Ai. Vamos então fazer, tipo, uma coisa final, assim, tu tem alguma coisa preferida da novela, uma cena, sei lá, uma Eu coisa acho que ali. a Gema mesmo, assim, é triste porque essa última fase não teve mais Gema, mas eu acho que ela teve o melhor desenvolvimento da novela. Acho que ela é uma personagem super carismática. A gente gostava de vê-la acordando pra péssima relação que ela tinha com o marido, né? E até a gente fica até triste de ver que ela tinha ali uma amizade embrionária ainda com a Yemi, que tava pra crescer ali no começo, no finalzinho da segunda parte. A gente vendo ela se conectando e, pô, pensando nas cenas que podia vir por aí. Mas aí o que faz? O autor tira Isso de esse um momento modo da bem gente. abrupto. E, assim, por um lado foi bom porque realmente foi muito chocante. Eu tava sentindo um cheirinho que podia vir aí, mas foi muito chocante ainda assim. Foi uma boa personagem, Foi. Assim, como cena favorita, tem muitas cenas que eu gostei muito, mas tu lembrou da Gema, e acho que uma das cenas que eu mais gostei foi antes da morte dela, quando ela e a Jamie se abraçam e se apoiam, e ela fala, cara, vamos se juntar, eu tô aqui com você. Ai, tudo acaba, dá tudo errado depois, né? Mas aquela cena é muito bonita, assim. Ai, e teve outras cenas que eu amei muito, tipo, nessa fase final eu amei a cena da revelação. Nossa, gostei muito. Tem outra cena também que a Jamie confronta o Charlie lá na Excelsior, também, que é muito boa. Que os dois atores estão... Nossa, eu quero fazer um hands down pra esses dois atores, que... Sério, eu fiquei bem impressionada com eles dois. Eu achei eles muito, muito bons. E uma coisa que eu não posso esquecer de falar é que a qualidade da novela realmente é muito boa. Não devem nada a ótimas produções brasileiras, sabe, aqui da Globo. Então, eu recomendo super. Eu queria muito que tivesse sido hit aqui no Brasil, sabe? E teve uma cena final que eu esqueci de comentar, que foi a cena do que o Charlie, ele é preso, gente. A gente nem contou isso. O Charlie é preso. E aí tem a cena final, né, com a mãe dele, a mãe chorando. E com a Vanessa também, é muito boa essa cena da Vanessa, sim. tipo... Eu acho que a única coisa que realmente faz ele sofrer, é ver a Vanessa não gostando nada dele. Não gosta, claro que gosta ainda. Mas a Vanessa, tipo, falando que você é um bosta, você não é nada. Você enganou sua filha pra sempre, sabe? O último sofrimento, a última caixinha de sofrimento que você jogou em mim, você jogou agora. Eu acho que é aquela coisinha, né? Ela empurrou a pedrinha pra cair do abismo ali, porque não sobrou mais nada no coração do Charlie. Total. Pelo menos contando que esse é o final da novela. Pois é, e fica até difícil pensar uma redenção pra ele, né? Porque, cara, é muito pesado o que ele fez com a Gema. Tudo bem que ele não necessariamente pediu pra matar, né? Mas é muito pesado pensar numa redenção pra ele, porque realmente ele fez muita merda pra muita gente, merdas irreversíveis. Mas e assim, outra parte que eu gostei muito da novela, tipo, eu realmente me viciei em algumas músicas, tipo Depredador, Fênix, Reflégio, eu ouvi muito essas músicas, inclusive com certeza vão estar, acho que na minha retrospectiva do Spotify porque eu ouvi 2021. Muito. E também, gente, como essa maratona foi muito importante pra galera do nosso clubinho, que muita gente assistiu, a gente pediu pra alguns dos nossos membros gravarem um videozinho falando do que mais gostaram da novela, ou personagem, ou música, ou cena. E eles vão falar aqui, rapidinho, o que eles acharam dessa maratona. Eu acho que o que mais me chamou a atenção na trama, e eu pude perceber que isso foi um pouco ponto comum a
pelo menos quase todas as pessoas que estavam ali maratonando, né, com a gente, é que é uma trama, óbvio, é ágil por ser curta, né, mas eu acho que é uma trama relativamente ousada no sentido de que determinados plots, eles poderiam ter completamente destruído a novela, né, no sentido de que a partir dali talvez os autores não teriam muito o que fazer, né, não teriam muito com o que trabalhar, especialmente os famosos capítulos 35 e 55, né? Não dando spoiler, porque muita gente vai acabar querendo ver depois, né? Eu acho que os autores, eles conduziram muito bem, sabe? Eles souberam queimar uma história, mas a partir daquilo dar andamento, sabe? A trama como um todo. Apesar de, nos últimos capítulos, na minha opinião, ter ficado um pouquinho enrolado, né? Eu acho que eles conseguiram surpreender o público e ao mesmo tempo conseguiram conduzir a novela, sabe? Porque eu já vi muitas situações em que acontece, né, um determinado fato marcante ainda no começo ou muito longe do final da trama e a trama praticamente, né, não flui mais a partir daquilo, né? Como se o final fosse antecipado e poderia ter sido isso e não foi. Então, eu acho que os autores, eles foram muito habilidosos, né, com isso. Eu acho que esse é o principal ponto de La Reina del Flow para mim. Olá, pessoal do Melodramáticos. Eu vim aqui falar com vocês que eu amei La Reina del Flow. Para mim foi uma novela incrível, aconchegante. Foi uma novela, é a primeira novela colombiana que eu assisti. Para mim foi uma honra ter acompanhado essa temporada incrível, essa novela incrível. E pra mim, eu acho que a melhor parte é a Vanessa ligando pro Charlie, confessando que foi ela que dedurou, que contou tudo pra ele, e a reação dele, de alguém que ele confiava demais, e ter percebido aquilo, eu acho que foi uma das cenas que me marcou bastante. Então, La Reina del Flow vai ficar pra história, e pra mim, posso considerar a melhor novela, e valeu ter ganhado o Emmy. É isso, gente. Ai, obrigada a vocês que gravaram um videozinho. Realmente, esses momentos foram todos icônicos e maravilhosos. E eu já estou com um pouquinho de saudade de La Reina del Flow. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá fazendo outra maratona, né? Porque a gente tem um pique forte aqui e tá maratonando lado a lado. Sim. Então, calma que tem outra maratona rolando. Que em breve nas nossas redes sociais a gente avisa pra vocês quando vai ao ar nossa parte 2, viu? Mas, bora assistir, bora assistir. A gente vai ficando por aqui, né, amiga? Um beijo pra todos e tchau! Tchau, tchau!